Olá, amigos do YouTube, tudo na bênção? Aqui, Pastor Heber Ramos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ponto de Fé. Antes, o nosso patrocinador, a Playmóvel, que é uma operadora 100% digital que conecta você com qualidade e eficiência. Quer saber mais? Aqui embaixo tá tendo o endereço aí www.playmóvel.com.br. O interessante é que com a Playmóvel você faz tudo pelo aplicativo e não tem burocracia. Tudo é resolvido pelo aplicativo, seus gigas acumulam para o próximo mês. Você não tem que se preocupar com multas, taxas e nem mensalidades. É simples assim. É só acessar playmóvel.com.br e você vai descobrir os planos incríveis que você tem aqui com a Playmóvel. playmóvel.com.br. Meus queridos, antes de prosseguirmos aqui com o nosso podcast, hoje é o 4º podcast, vai se inscrevendo no canal. Se você ainda não é um inscrito, nós temos aí uma audiência muito boa de não inscritos. Então é importante que você se inscreva no canal e já vai deixando aí os seus comentários, porque aqui nessa mesa de conversa, nesse bate-papo abençoado, nós já estamos aqui no 4º episódio. Esse aqui foi o primeiro, tá aparecendo a thumbnail aqui do lado, você vai ver aí que foi com a Kari Cardim, uma menina de Deus, uma ministra do Evangelho, e foi um papo abençoado. Depois tivemos aí o Wilker Dantas, do Shot Santo, contando um testemunho muito forte do que Deus fez na vida dele. O nosso 3º episódio tá aí do lado, Cleiton Lee, do Descompraise, e foi uma bênção. E hoje é o nosso 4º episódio. Então você tem que compartilhar, porque o YouTube gosta disso. O YouTube entende que isso aqui é relevante e ele vai enviar para mais pessoas e o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. E eu quero mandar um abraço também para uma audiência que estamos tendo aí em Portugal e Moçambique. Estava dando uma olhada no YouTube, estamos com uma audiência boa aí em Portugal, então que Deus te abençoe grandemente e o nome do Senhor vai ser engrandecido. Hoje temos aqui um tema que é ouro puro para quem quer crescer no conhecimento da palavra de Deus. Nós vamos conversar hoje sobre teologia sistemática, bíblias de estudo e como montar uma biblioteca cristã e sólida. E para isso, recebemos aqui um teólogo que tem se dedicado a estudar e ensinar a palavra de Deus com profundidade. Ele é bacharel em teologia pela Universidade Metodista de São Paulo, pós-graduado em Pentateuco pela Faculdade Batista do Paraná. Ele é pós-graduado em teologia e história do pentecostalismo com ênfase no arminianismo pela Universidade do Maciço de Buturité. Atualmente é pastor presidente em exercício da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Além disso, é professor universitário, titular da cadeira de Teoria Geral do Processo e Processo de Execução no Centro Universitário do Planalto Central, Uniceplac. É servidor público federal, casado com a evangelista Dinha e pai de 2 filhos, Josuá e Davi. Seja muito bem-vindo, pastor Gedeon Júnior. Eu esqueci de alguma coisa, meu pastor? Não, tá tudo Tá em tranquilo? paz. A audiência só pode estar perguntando como é que alguém que é formado em teologia pode dar aula de direito. Não, eu também sou bacharel em direito. Bacharel em direito. Pelo Centro Universitário de Brasília, UniCeub, com pós-graduação em Direito Processual Civil, que é a minha área de estudos, né, antes da teologia, pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual. E aí estou há mais de 20 anos lecionando na área jurídica, que é a minha área de formação, aquela área que eu escolhi para ganhar o pão de cada dia. Aí depois migrei para a teologia. E aí estou com calma, largando o direito para ficar com a teologia. E a minha fonte
trouxe essas informações. Ah, mas que bom. Houve só um erro aqui na hora da digitação, mas a minha fonte que foi isso? fiel e ela trouxe as informações. Tá ótimo. Meu pastor, é um prazer tê-lo aqui. Para quem não sabe, também o meu pastor presidente, pastor Gedeon Júnior, porque você que acompanha aqui os nossos podcasts sabe que eu sempre faço menção à igreja que eu faço parte, que é a Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Tanto é que na maioria dos meus vídeos está lá atrás a logo da Brasil para Cristo. E aqui está o meu pastor presidente. Pastorzão, nós sempre temos aqui uma lembrança mas que bom. para os convidados. Muito obrigado. Isso é uma tradição do podcast Ponto de Fé. Obrigado. O senhor pode ficar à vontade, já pode abrir aí. Rapaz, mas que coisa maravilhosa, hein? Olha, eu como gordinho clássico, Pode adorei. abrir, pode mostrar aí pro povo. Certeza? Tem que mostrar porque Meu Deus do céu. isso é uma tradição do podcast Ponto de Fé. Ah, isso aqui é uma delícia. E Sei. é uma empresa nova, é uma delícia. Isso aqui é... Isso aí é fruto de pesquisa. Eu tive que fazer uma pesquisa para ver porque livro não tem como comprar, não tem jeito. O homem tem mais de 1000 livros na biblioteca, não tem como. Ah, mas que bom. É daqui. Podcast Não é? Ponto de Fé. Muito, muito bom. Quem foi que fez essa arte? Essa arte é o seguinte, eu tô encrencado com isso aí. Sério? Porque o meu filho André fez essa logo, esse avatar, só que ele fez muito magrinho. Então não condiz muito com... não condiz muito com o pastor Heber. Ele fez muito... Falei, meu filho, faz um avatar do papai. E ele, fez um camarada e o buchinho aqui ainda tá meio grande. É, mas isso com o tempo... É que Mas foi o André. Ele não te conheceu na época em que você era bem magrinho. Mas com o tempo volta. Volta, tranquilo. Estamos no processo. Muita dedicação, né? Estamos no processo. Muito obrigado. Essa geleia aí, acompanhamento melhor com o quê? Pão, biscoito, como é que é? Ah, não. Gordinho como eu adora geleia com qualquer coisa. Qualquer coisa. Meu amigo, é biscoito, Eu vou experimentar bolo, depois. É pão de queijo. Você abre o pão de queijo, coloca, aí vê que tá pouco, enche, depois aquilo vem pra boca. Aquilo é uma delícia, Heber. Fica tranquilo. Aquilo é uma delícia. Pastorzão, vamos iniciar. Essa Bíblia que eu tenho aqui nas minhas mãos foi a primeira Bíblia que eu tive contato. Essa Bíblia foi da minha mãe. Essa Bíblia meu pai deu de presente para minha mãe no ano de 73. Eu nasci em 76. E essa Bíblia, ela só tem alguns pequenos versículos aqui no rodapé. É uma Bíblia Almeida, Almeida, e ela não tem comentário nenhum, somente alguns poucos versículos aqui no rodapé. E aí eu comprei recentemente para minha esposa essa Bíblia aqui, essa Bíblia de estudo com quase 2.000 páginas. Aí muda totalmente, tem muitos comentários, tem vários versículos, tem muitas informações aqui. E aí, meu pastor, na época da minha mãe, em 73, quando ela ganhou, como que os pastores se viravam somente com a Bíblia dessa, sem comentário algum? Tem apenas o texto bíblico. Havia necessidade de ter uma Bíblia de estudo ou dava para se virar somente com essa aqui? Olha, Heber, no início do Evangelho no Brasil, historicamente, a gente teve muitas tentativas do Evangelho pelo viés protestante, né? Porque desde que o Brasil é Brasil, lá em 1500 tivemos a primeira missa. Mas pelo viés protestante, a gente teve o primeiro grupo real de grandes homens de Deus chegando no Brasil, ali na Baía de Guanabara, é até chamada Tragédia de Guanabara, aonde Calvino, sim, João Calvino, o grande reformador, ele prepara em Genebra um grupo grande e bom de teólogos e tenta começar o evangelho aqui no Brasil.
Foi a primeira tentativa. Aí o general Coligny teve problemas nessa viagem, acabou se tornando uma tragédia. Por quê? Porque simplesmente mataram os primeiros protestantes que chegaram no Brasil. A expectativa é que eles viessem e trouxessem para o nosso país tudo aquilo que a reforma protestante tinha conseguido para a gente. E um dos grandes legados da reforma protestante era a Bíblia de Genebra. Uma Bíblia que pela primeira vez tinha a chave, uma certa concordância e principalmente alguns comentários, e muito rica nisso que você acabou de mostrar. Versículos aqui embaixo que ligam versículos de cima com referências bíblicas aqui embaixo. É a primeira grande Bíblia de referência que tivemos no Brasil. Tá? Quer dizer, ia chegar no Brasil. Não chegou porque a missão foi abortada. Uma coisa horrível. Depois a gente conversa sobre isso em outro episódio. E aí tivemos uma segunda tentativa de Bíblia no Brasil, na época em que Maurício de Nassau veio e tentou ali no Nordeste fundar uma extensão da Holanda, né? Que nessa época era também protestante. E, obviamente, coube ao maravilhoso casal Carley, né? Robert Carley e sua esposa, que fundaram a primeira igreja, né? A igreja fluminense, né? No Rio de Janeiro. Ele era muito amigo de Dom Pedro. Coube a eles trazer os primeiros enxertos bíblicos para a gente. E aí, o que aconteceu, Weber? Aconteceu algo simples. O que a gente teve no início, por um milagre, foi Bíblia. Foi o texto ali de Almeida que a gente lia, entendia, e os pastores se viravam como? Extremamente simples. Eles liam a palavra do Senhor. Eles liam manuais bíblicos. Você já ouviu falar do manual, por exemplo, da SBB? Né? Fantástico aquele manual. Aí você abre no manual, vem dizendo, o manual é uma, entre aspas, mini teologia sistemática. Aí vem falando sobre a Bíblia, como ela surgiu, toca em cada capítulo da Bíblia de forma assim bem secundária, fala muito bem da introdução de cada livro. E aí a gente, no início, tinha o que acontecia com meu avô, pastor Orlando. Eram duas realidades diferentes, pastor Orlando e pastor José Ramos. Pastor Orlando, pai da minha mãe, ele tinha vários manuais bíblicos e à medida que a Juerp, saudade da Juerp. Que saudade. À medida que a Juerp ia no Brasil lançando comentário de Gênesis, comentário de Êxodo, Levítico, a gente ia comprando, eu falo, meu avô ia comprando, ia lendo e ia ensinando. E era a Bíblia pura, meu amigo. Era a Bíblia pura. Uma outra realidade diferente do Sul era no Norte. Por exemplo, meu avô paterno. Meu avô paterno teve a chance de crescer estudando com Gunnar Ving, Neres Nelson, os grandes homens da Assembleia. E aí você tinha um conhecimento bíblico desses missionários que vinham de fora, trazendo a sua base bíblica. Era isso que a gente tinha. A gente não tinha Bíblia de estudo. Tá? A gente não tinha Bíblia de estudo. E agora não. Aí com o tempo a coisa foi melhorando. A gente chegou em Bíblias maravilhosas como essa Jeffrey, né? Meu pastor, e vamos dizer assim, uma pessoa aceitou a Jesus hoje, é melhor dar uma Bíblia como essa, bem simples, ou dar logo uma Bíblia de estudo para um novo convertido, por exemplo? Olha, o que seria mais viável? Vamos lá. Primeiro que hoje, graças a Deus, a gente tem Bíblia para tudo. Inclusive a fundamental Bíblia na linguagem de hoje, que muita gente chuta, fala mal. Gente, pelo amor de Deus,
Quem fez a Bíblia na linguagem de hoje é um conjunto, uma pleiade de doutores e pós-doutores, não só em teologia, em linguística, em gramática, adaptando completamente aquilo à realidade presente. Não adianta você pegar uma Bíblia de estudo, dar para um novo convertido e dizer vai. Ele vai morrer, por exemplo. Quem odeia a Bíblia na linguagem de hoje, está ótimo. Pega uma Bíblia sequinha da SBB, a NAA. Nova Almeida atualizada. Maravilhosa. Está numa linguagem boa, preserva aquela raiz nossa de Almeida e tudo. E o que você vai fazer? Você vai ler com ele, o novo convertido, o Novo Testamento. Depois de ler com ele o novo convertido, vai ler o Velho Testamento. Sempre com uma revista de discipulado, indo com muita calma. Depois que ele tiver a noção da história da Bíblia, do enredo da salvação, aí maravilha. Então o que eu recomendo? Pega uma nova Almeida atualizada. Maravilhosa. Ai, pastor, mas tem aquele problema, aquele outro. Não me venha com onda. Não me venha com onda. Pega uma NAA. Pegou a NAA, você que ganhou ele para Jesus, vai ler com ele. Mateus, Marcos, Lucas, João. E nada de aprofundar. Vai ensinando para ele o básico de Cristo. Terminou isso, vai para as cartas. Nada de aprofundar. Assina e ensina o básico. Depois volta no Velho Testamento, sem nenhum problema. E quando chegar no Apocalipse, não assusta, não. Por Cristo, não assusta. Diz, tenha calma. Tá, tudo isso vai acontecer, é terrível. Mas Jesus leva a gente antes. Né? Pronto, acabou, ensina a verdade. Volta no Velho Testamento, ensina com calma. Aí, depois, você vai introduzindo Bíblias melhores. Depois, Bíblias mais fortes. Tá ok? A segunda Bíblia que eu indico seria a próxima pergunta sua. Depois dessa básica, é aquela Bíblia de aplicação pessoal. Aquela é maravilhosa, é a minha xodó, Heber. A que eu tenho lá, muito Bíblia boa. de aplicação pessoal. Ela é maravilhosa. Aí ele vai olhar. Aí lá tem ensinando o que é o Gênesis. Bem pouquinho, tranquilo. Aí ele vai crescendo. Depois que ele lê a Bíblia de aplicação pessoal, que ele vai amar, porque são aplicações para a vida dele, aí sim você vem com Bíblia mais pesada, né? Aí você vem com, por exemplo, uma Bíblia que é maravilhosa e o povo deixou de usar e ela é fantástica. A Bíblia Thompson. Gente, a Thompson é fantástica. Fora que a editora Vida ainda colocou capa maravilhosa, letra maravilhosa. Entendeu? A que saiu de linha foi a Scofield? A Scofield Essa saiu de linha, está voltando. Sim, sim. Está voltando. Então, aí vai para Thompson. Aí, que é algo definitivo e pesadão, você tem duas. Você tem a Bíblia de Estudos Roman. Bíblias de Estudos Roman. Ninguém se preocupe em anotar, porque o pastor Heber vai botar a imagem de tudo. Não se preocupe. Bíblias de Estudo Roman. Ali é fantástico. Heber, ali é profundo, fantástico. Tudo de Gênesis a Apocalipse. E competindo com a Bíblia de Estudo Roman, chegou agora a Bíblia de Estudos Thomas Nelson. Entendeu? Essas duas são maravilhosas para um aprofundamento grande, teológico, arqueológico, intelectual. Tendo essas duas em casa, tá, cada uma é um preço mais absurdo que o outro. Aí você leu tudo e você disse, que eu gosto mesmo é de arqueologia. Pois é, tem a Bíblia de Estudo Arqueológica, fantástica. Não, eu gosto de escatologia. Aí é a que você mostrou. Sim. É a querida Estudos Jeffrey. proféticos. Acabou, não tem
Bíblia melhor a de de- escatologia. Agora, a gente é pentecostal. Não é porque andou acontecendo uma coisa ou outra, que todo mundo está rindo. Não, a gente é pentecostal. A gente tem uma Bíblia fantástica. Uma fantástica, que é a da CPAD, a Bíblia de Estudos Pentecostais. Mas aí, no caso, tem bíblias para os pentecostais, para os presbiterianos, para o Tem reformado. a Bíblia de Genebra. Genebra é para os presbiterianos, Sim, os reformados, digamos. Reformados. É uma Bíblia de teologia Então tem para reformada. todos os gostos. Tem. Gente, quem tem que cuidar de criança na escola bíblica dominical? Tem a Bíblia de estudo de criança. Enorme. A Adriana tem e usa ela. Toda voltada para ensinar criança. Gente, hoje, a gente tem uma riqueza no Brasil de Bíblias que é incomparável. E uma pobreza, como nunca, de conhecimento bíblico. Eu nunca vi tanta gente sem saber Bíblia, Heber. Com tanta Bíblia disponível. Pastor, tem uma pergunta aqui que eu até anotei. Olha só. Como identificar se uma Bíblia de estudo tem uma linha doutrinária específica e não correr aquele risco de falar assim, esse aqui, como diz o grande nosso amigo pastor Cícero, esse comentarista viajou na maionese. Tem esse risco? Ou qualquer Bíblia a gente pode abrir e... Não. Vamos lá. A gente não pode confundir dois fatos. Uma coisa é a palavra de Deus, outra coisa são os comentários. São os comentários. Então, se você pega uma Bíblia de estudo pentecostal, você que é reformado, você já olha e diz, isso aqui não é minha linha. Já pela capa você já nota, isso não é minha linha. Agora, por que um reformado compraria uma Bíblia de estudo pentecostal? Porque um reformado que quer entender a doutrina dele e, se quiser até criticar pentecostais, deve no mínimo ler, né? Deve no mínimo ler a doutrina pentecostal. Eu sou pentecostal, mas o meu tempo de leitura de obras reformadas, desde Santo Agostinho até Lutero, até Calvino, as Institutas eu já li 8 a 9 vezes. Entendeu? A Bíblia de Genebra já li 2 vezes. E assim, quanto mais eu leio material reformado, mais eu digo, que bom que eu sou pentecostal. Com todo respeito a meus irmãos reformados. Entendeu? Então, assim, a gente só pode criticar depois que a gente lê. Vamos lá, por exemplo, descem o pau nos católicos. Você já leu uma Bíblia e já leu os comentários de padres católicos? Gente, que coisa espetacular. Que coisa espetacular. Ai, meu Deus, o pastor tá entrando na heresia. Não, eu não estou entrando na heresia. Eu gosto de ler, por exemplo, eles têm aquilo que eles chamam de Mariologia. Heber, a defesa que eles fazem de que Maria está ao lado de Deus Pai e intercede por nós é uma defesa muito bonita, mas eu não aceito. Por quê? Porque quando a gente lê os comentários das Bíblias, a gente tem que entender que é comentário. A gente tem que ter na cabeça a palavra de Deus. Leu a palavra de Deus, não combinou com o comentário? Acabou. Sim, então é lendo, separando. Aqui é Bíblia, aqui é comentário. Por isso que ninguém... Pode ocorrer um erro. Exato. Ninguém é obrigado a pegar uma Bíblia e já ir comprando. Não. Chega na livraria, diz, abra porque eu quero ver. Aí veja, leia os comentários, tá? Então, por exemplo, você quer saber se os irmãos, aquela Bíblia é reformada.
Abre 1 Coríntios. Lá na parte dos dons espirituais. Vai ter lá embaixo. Os dons foram manifestações inigualáveis do Espírito Santo para provar e para significar a igreja no primeiro século. Entretanto, não mais é necessária a presença deles. Você já está sabendo que é um comentário de natureza reformada. Pega uma outra Bíblia que não tem nome nenhum. Os dons continuam, estão hoje presentes na igreja. É um comentário de natureza pentecostal. Pronto. Pelo comentário você já sabe. E a gente não pode pegar material dos outros e jogar no lixo porque eles são contra isso, são contra aquilo. Pois é, tem partes que simplesmente alguém de uma teologia diferente da sua comenta de forma muito melhor que você. Então, por que não conhecer? Por que não conhecer? Né? Então, lê os comentários e pegou uma Bíblia. Bem, essa daqui é diferente das posições que eu tenho. Deixa eu ver, deixa eu ler. Deixa eu entender. Qualquer dúvida, gente, pelo amor de Deus, o teu pastor tem que estar preparado para sentar com você e conversar. E tirar as dúvidas, sim. Pastor, eu fiz um curso com o nosso saudoso pastor Gedeon Dias Ramos, seu pai, e ele deu um curso sobre hermenêutica. E ali aprendendo sobre isso, um curso muito bom, e uma frase que eu nunca esqueci na minha vida, que foi a seguinte: todo texto sem contexto é pretexto para a heresia. E aí ele ensinou o seguinte, que quando nós lemos um texto, o contexto, você tem que encontrar o contexto. E aí, pastor, como é que nós encontramos o contexto? Só na Bíblia ou já tem que partir para outros livros, teologia? Aí nós já vamos pular para a teologia sistemática, os livros de teologia sistemática. Esse contexto é possível encontrar só na Bíblia ou necessariamente eu tenho que pegar outros livros para entender a história, o local? Como é que funciona isso? Vamos lá. A Bíblia é um livro escrito. Você ter uma ideia, 40 autores diferentes, uma única mensagem. Você tem textos de simplesmente 1.400 anos antes de Cristo. Os textos do Pentateuco, Moisés. E você tem textos de 80 anos depois de Cristo. Depois de Cristo, João. Então, gente, a gente está falando aí de 3, 4 mil anos e vamos ser francos, né? Vamos ser francos. Tem que tomar muito cuidado. Então, um exemplo clássico. Tem um salmo muito bonito que diz assim, que o Senhor é aquele que eleva meu chifre. Aí você lê na Bíblia, o Senhor eleva meu chifre. Em 2025. Por que você está rindo, Weber? Porque o meu querido e a minha querida irmã ouvinte também estão rindo. Que história é essa de elevar meu chifre? Tá, mas na época, chifre era sinônimo de poder. Você tinha, na época, o touro como um dos animais simbolizadores mais fortes da natureza. Então, primeiro, para interpretar bem uma Bíblia, pegue uma Bíblia, por gentileza, um pouco mais atualizada. De novo, eu chamo a atenção. Vamos lá. A Nova Almeida atualizada é excelente. Mas eu não gosto muito da linguagem muito atualizada. Eu queria uma Bíblia que não fosse tão antiga, mas que tivesse uma linguagem boa. Então, compra a NVI. NVI. Não a de 23, a de 2020. A que foi coordenada pelo Saião. Nada contra com a de 23.
está tendo algumas polêmicas pequenas com a NVI de 23, é preferível ficar com a NVI de 2020, né? Bem, ali nessas Bíblias já não vem mais o Senhor exaltará meu chifre. O Senhor exaltará a minha força. O Senhor me fortalecerá. Quer dizer, fica mais fácil. Então, para começar, acredite na Bíblia que você está lendo. Segundo lugar, como você não é teólogo, você não sabe o que é uma perícope. O que é perícope? Perícope é o seguinte, onde é que começa o texto bíblico e onde termina? Ah, pastor, mas é fácil. Os capítulos estão divididos em versículos. Então é lógico que o capítulo 25 começa no versículo 1 e termina no versículo 17, porque depois vem o capítulo 26. Opa. Infelizmente, quem dividiu a Bíblia em capítulos e versículos fez com uma boa vontade tão grande, mas a gente vê que às vezes um versículo do capítulo posterior ainda está ligado com o capítulo anterior. Então, o querido padre francês que dividiu a Bíblia em capítulos e versículos, ela não era dividida, ele fez o melhor trabalho possível. Mesmo assim, fica difícil saber onde começa, onde termina. Então, é melhor você se apoiar em livros específicos de hermenêutica. E aprender que a Bíblia tem estilos. Tendo estilos, você aprende os estilos. Dentro dos estilos, você consegue identificar. Identificando, você consegue entender o texto que está sendo produzido ali. Então, o que eu recomendo? Uma Bíblia numa linguagem boa e livros de hermenêutica. O melhor que existe é de um pentecostal. Assim, com todo respeito, nada contra os demais, mas é Gordon Fee. Inclusive, você está com ele aí. Entendes o que lês? Esse é o melhor livro de hermenêutica que existe. Qual a diferença, pastor, de hermenêutica para exegese? Vamos lá. A hermenêutica, deixa eu ver se eu consigo traduzir isso de forma bem simples. A hermenêutica nada mais é do que aquela ciência que te ensina a extrair do texto bíblico a mensagem dele, o que ele está dizendo. A exegese é a mão na massa. A exegese é a mão na massa. A exegese é você aplicar ao texto um conjunto de princípios e entendimentos e regras que você aprendeu. Tá? E aí você vai para o texto e você retira do texto que ali está. E esse conjunto de regras é a hermenêutica, de forma bem simples. É muito mais do que isso. Então, quando você lê o Gordon Fee, tá certo? Você vê que ele te ensina, poesia de uma forma, prosa é de outra forma. Só que a prosa do Antigo Testamento é diferente da prosa do Novo Testamento, mesmo sendo feita pelo mesmo ser, que é o judeu. Só que você tem que tomar cuidado, porque cada um viveu num tempo diferente. Se tivesse aqui no podcast, sentado aqui, Abraão, 2000 anos antes de Cristo. Aí a gente coloca ali, Davi, 1000 anos antes de Cristo. Ok? Aí coloca ali, Jesus Cristo. E no teu lugar, o apóstolo Paulo, eles provavelmente não se compreenderiam. Estou falando sério. A realidade histórica de Abraão é uma, de Davi é outra, até o hebraico. Apesar de que Abraão não falava hebraico, né? Abraão não falava hebraico, tá? Era o proto-aramaico. Então,
até o hebraico de cada um é diferente no tempo. Então, não adianta, você tem que ter, literalmente, gente que compreenda com profundidade tudo isso, o tempo em que a Bíblia foi escrita, os textos, contextos, e aí sim você consegue compreender. Então, pastor, seria um erro, porque muita gente faz isso aqui, ó. Ele abre aqui a Bíblia, aponta o dedo, e aí ele quer fazer esse texto já de cara, uma verdade, sem conhecer o contexto. Seria um erro fazer isso, ou não? Olha, Tem não. muita gente que vai meter o dedo aqui, vamos ver aqui. E muitas das vezes se dá mal, porque não é um texto tão agradável que ele queria na hora que ele abre, né? Gente, não é um erro. Isso é brincar com a palavra de Deus. Isso é brincar com a palavra de Deus. Deus não nos deu uma caixa de promessas. Deus nos deu um livro para ser lido, entendido. Agora, eu não vou negar que em momentos de desespero, o crente simples, no momento de desespero, ele diz assim: Jesus, meu pastor disse que tu falas por intermédio da Bíblia. Jesus, eu estou desesperado, eu não sei o que fazer. Mas eu confio que a Bíblia é a tua palavra. Eu vou abrir aqui, fala comigo, Jesus. E aí, por um ato de misericórdia extrema, ele lê um versículo e aquele versículo, por um milagre, encaixa direitinho. Mas, gente, isso é uma vez em 1000. Porque o que a gente tem que fazer? A gente tem que ler a palavra de Deus. E à medida que vai lendo, Deus vai nos ensinando a viver por intermédio da sua, o quê? Palavra. Você já imaginou? Tem alguns casos, Éber, que a gente não vai pegar o teu podcast para matar o povo de rir, né? Mas tem um caso muito interessante, inclusive está em vários livros. O pobre do irmão, ele tinha sido simplesmente, né, traído pela irmã. Ainda bem que era só um namoro. E aí foi traído pela namorada. Ele disse: ai, Jesus, e agora o que eu faço? Aí ele abriu e caiu naquele texto que Judas foi e se enforcou. Ele disse: não, Jesus de misericórdia, não é possível. E abriu no outro texto, aí estava lá: o que tem que se fazer? Vai e faz logo. Faz depressa. Aí ele se enrola. Aquele texto em que Jesus está conversando, antes até com Judas, até voltou um pouquinho, vai e faz logo. O que tu tens que fazer, vai e faz logo, que era a traição. Então, aí ele: meu Deus, será que eu tenho que me matar? Aí dizem nos livros, né, que ele foi atrás do pastor e o pastor disse: pois é, isso é o perigo de abrir a Bíblia de forma aleatória. Se meu irmão estivesse lendo, meu irmão veria o contexto, entenderia. Então, assim, olha, eu não vou dizer que o Espírito Santo não conduz aquele irmão simples. Você sabe perfeitamente que a gente tinha na igreja, faleceu, a querida e saudosa irmã Hilda. Irmã Hilda. Uma mulher de fé. Meu pastor, Jesus. Sim. Da Costa Larga, meu pastor. Isso. Uma mulher de fé, uma mulher de fé, com testemunhos fantásticos, né? Mas que não sabia ler um A. Não sabia ler um A. Andava com a Bíblia dela, mas não sabia ler. E olha que irmãos da igreja tentaram de tudo que é jeito, alfabetizar. Mas ela não desejava. Não desejava. Então, assim, de vez em quando ela chegava e dizia: olha, estou com uma dúvida dessa e etc. O que meu pastor fala? Papai pegava, abria a Bíblia dela, lia um texto e dizia: ó, é isso aqui que o Senhor está te mandando. Mas ele não abria aleatoriamente.
Ela falava o problema, ele se lembrava do texto bíblico que cuidava de problema semelhante e aconselhava. Entendeu? Então, eu acho que é bom a gente seguir a mesma tradição do saudoso pastor Gedeon, né? E aí, seguindo a tradição do pastor Gedeon, a gente vai fundo. E um livro excepcional para isso é o do Gordon Fee. Agora, se vocês tiverem condições financeiras, tem mais 2 livros que eu indico que são muito bons. Um livro do pastor Esdras Costa Bento, Hermenêutica Fácil e Descomplicada da CPAD. É fantástico. Ó, lê o Gordon Fee e lê o Esdras. Meu Deus do céu. E um outro que eu gosto muito, muito, muito é A Espiral Hermenêutica. Tá? Esse é pesadão, é enorme. É o famoso camalhaço que É fala. o calhamaço. Calhamaço. É do Grant Osborne. Grant Osborne. Calhamaço. Tá? O pastor Eber vai estar apresentando aqui embaixo links para você poder até adquirir e tudo e etc. E será uma benção. Esses 3 livros são fantásticos. Fora outros. Aí tem livros de grande profundidade, mas esses são maravilhosos. Pastor, Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, a igreja, pecado, anjos e demônios, salvação e as últimas coisas, escatologia. Esses são os principais temas da teologia sistemática ou tem mais alguns que cada livro vai tratar de um assunto ou tem algum que o senhor indica que já pega todos os temas? Ou vai ter só aquele livro que vai tratar só sobre Deus, Jesus, Espírito Santo? Aí já vai ter um livro que vai tratar só sobre o homem e pecado? Vai ter só um livro que vai tratar sobre a escatologia? Como é que funciona isso? Temos um que vai abordar esses temas de forma total ou sempre vai ter que comprar para complementar um ao outro? Não, vamos lá. Você, em matéria de teologia sistemática, primeiro é bom saber que não existe só teologia sistemática. Sim. Tá bom? Mas tem teologia histórica, teologia bíblica, teologia pastoral, teologia moral, teologia Essa filosófica. seria uma teologia bíblica ou não? Está dentro da sistemática. Sim. Tá bom? Dentro da sistemática. Isso. Aí o que acontece? Vamos lá. Por que a gente começa com teologia sistemática? Porque a teologia sistemática é aquela parte da teologia que pega temas centrais e vai do Gênesis ao Apocalipse te ensinando tudo, né? Então, sempre começa com teontologia, que é a doutrina de Deus. Quem é Deus? A essência, a natureza, os atributos. Aí vem falando de Deus, né? Na querida Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí vem tudo sobre o Pai, tudo sobre o Filho, tudo sobre o Espírito Santo. Tá bom? Aí, dentro da teontologia, que é a doutrina de Deus, aí você tem depois a cristologia, que é a doutrina de Cristo, e depois você tem a doutrina do Espírito Santo. Pneumatologia. E aí vem tudo. Vem bibliologia, né, que é o estudo sobre tudo no tocante às Escrituras. Vem, como você falou, a armatiologia, que é a doutrina do pecado. Escatologia, a doutrina das últimas coisas. Então, você tendo uma boa teologia sistemática, mas isso te ajuda demais. Tá? Eu vejo hoje no mercado como excelentes teologias sistemáticas. Bem, para nós que somos pentecostais, a mais bela de todas, com certeza, é aquela da CPAD, Teologia Sistemática, do Stanley Orton. Não é só ele que escreve, são vários outros. Tem muita gente que, quando a gente fala, pentecostal, aí vira a cara, gente, não tem
um escritor nesse livro, Teologia Pentecostal, CPAD, Stanley Horton, que não seja, no mínimo, mestre e doutor em teologia. Então a gente não está falando de qualquer um. A gente está falando de gente que é mestre e que é doutor e é pós-doutor em teologia. Entendeu? Então, é como os meninos... Tem um gabarito. É como os meninos dizem, o buraco é mais embaixo, com todo o respeito. Né? Então, é um livro de entrada. Eu recomendo quem vai começar a estudar teologia sistemática, começa pelo Stanley Horton, que é muito bom. Agora, depois do Stanley Horton, aí eu indico para vocês um livro fabuloso do Millard Erickson, Teologia Sistemática. Por que eu gosto do Millard Erickson? Eu gosto dele porque ele fala de todas as linhas que existem. Então ele fala da linha pentecostal, da linha anglicana, que é diferente, da linha reformada, que é diferente da anglicana e da pentecostal, de todas as linhas. Os puritanos, ele entra onde aí? Os puritanos, eles são calvinistas. Tá. Reformados. E então, o que acontece? Ele fala de todas as linhas. Ele fala da diferença das linhas, sem dizer qual é a que está certa e qual é a que está errada. É muito bom. É o melhor livro de teologia que existe. Eu acho o Stanley Horton, o Millard Erickson, eu acho ele de uma integridade intelectual enorme. Tá? Ele não é anglicano, ele não é pentecostal, ele não é completamente reformado, ele é batistão, né? Mas ele não defende a linha dele. Ele expõe todas as linhas. Então, por que começar, pastor, com o Stanley Horton, da CPAD? Porque nós somos pentecostais. Para você começar a ter orgulho da igreja que você tem. Eu sou pentecostal. Eu sei que esse podcast não se dirige só a pentecostais. Mas como eu sou pentecostal, eu vou puxar para a minha linha. Tá? Não me vem com onda. O maior conhecedor de grego hoje no mundo é um pentecostal. Fala em línguas feliz. Que é o Craig Keener. O Craig Keener. Ninguém tem um comentário de Atos como ele. 4 volumes. 4 volumes. E ninguém consegue chegar aos pés desse cara. Tá, tudo bem. Donald Carlson, né, um reformado também, sabe tudo de grego. Mas Craig Keener, longe. Então, você que é pentecostal, você tem que se orgulhar. O cara que mais conhece grego hoje, aí devem estar me xingando agora nos comentários. Meu Deus do céu. É Craig Keener. Tá? O pai da interpretação bíblica, o homem que todo mundo lê e se admira, é pentecostal. Gordon Fee, hermenêutica. Então, eu que vou e sou pentecostal, eu vou começar lendo o nosso Stanley Horton, da CPAD, e depois eu vou para o Millard Erickson. Tá, mas você quer puxar o saco só dos pentecostais? Não, calma. Meu irmão, você que é reformado. Para você, qual é a teologia que você vai começar? É o Wayne Grudem. Tá? Ele é fantástico, maravilhoso, ele é reformado. Wayne Grudem. Tá? Então começa com ele e depois vai para o Millard Erickson. Tá certo? Não, mas eu sou anglicano. Então, você que é anglicano, você vai ler quem? N.T. Wright. Né? Tom Wright. Você que é anglicano, começa com a teologia dele, mundo do Novo Testamento e tal, e etc. Mas depois você vai cair na mão de quem? Você vai cair na mão do nosso querido e maravilhoso Millard Erickson. Então, a depender da corrente teológica, você vem com um livro básico da sua corrente, mas depois vá para o Millard Erickson. Ele é fantástico e aí você tem uma visão
completa da teologia sistemática. Pastor, quando nós vemos vídeos do senhor lá dando aula, tem lá aquela maravilhosa biblioteca atrás, que no último vídeo você falou assim, não é fake news não, foi lá, pegou o livro, mostrou e tudo. O que acontece? Sempre foi assim, sempre teve desejo de ler, sempre teve desejo de conhecer. Como é que foi essa paixão por livros? Não, sempre desde criança. Desde criança. Ela vem muito, em primeiro lugar, do fato do pai que eu tive, né? Eu ia para o escritório e eu via aquele bando de livros e eu achava fantástico. Do avô materno, eu não tive muito contato com o avô paterno porque a gente ia para o Piauí uma vez por ano, tadinho. Mas o avô materno, a gente cresceu perto dele. E ele me chamava para a biblioteca dele, me mostrava os livros dele, Pastor Orlando, né? E então, agora, naturalmente, desde pequeno, a gente ia para o intervalo no colégio. Eu venho de colégio público, tem intervalo. Eu pegava fila para comer, eu sempre fui gordinho, uma delícia. Então, o que eu fazia? Enquanto eu estava comendo, já estava na fila de novo, para pegar a segunda vez. Né? Mas como eu sempre fui um gordinho bonitinho, aí todo mundo dizia, não. Aí pegava, depois que eu pegava o segundo caneco, ou de paçoca, era fantástica a comida pública, né? Demais, era muito legal. Aí eu ia para a biblioteca, e eu chegava na biblioteca, a bibliotecária tinha um carinho muito grande por mim, porque eu era um dos raros meninos que não estava jogando bola e correndo e que estava na biblioteca. Então, assim, desde pequeno, eu sempre tive uma inclinação muito grande por livros. Amo ler. De forma grande. Amo ler. Tá? E para quem quer começar a montar uma biblioteca, como é que funciona, pastor? Claro, tem que começar a comprar livros, né? Mas quem tem poucos recursos... Ótimo, excelente. Primeira coisa que você vai fazer, se você parar e pensar, todo bom livro, ele não é barato. Mas você tem no Brasil ainda condições de comprar a preço muito bom. Então, você tem que garimpar. O que é garimpar? Garimpar é o seguinte, você abre a Amazon, que vende tudo, bota ali um livro que você deseja e vê o preço. Não sai comprando, não. Então... Não sai comprando. O motivo da pergunta é exatamente esse. Porque quando se abre na Amazon, porque ninguém vai agora numa loja física, né? É muito difícil. Você tem vários lá. Por exemplo, tem lá de 60, 70 reais a 400 reais. Isso. Então, começa, claro, comprando pelos mais baratos, mas para não queimar, jogar dinheiro fora. Não, tu aconselha alguma coisa? Um livro mais certeiro? Como é que você faz? Você pega e, primeiro, começa lendo os livros que a boa teologia diz leia. Então, você começa com esses livros porque esses livros, eles vão, literalmente, cada autor tira ideia de outros autores, tá? Raros são aqueles que pensam com capacidade própria e com ideias iniciais. E aí, no final desse livro, você vai vendo outros livros. E esses outros livros te guiam para outros livros. Gente, ó, me empresta aí o teu livro. Olha aqui, ó. Você vai começar lendo, em matéria de hermenêutica, Gordon Fee. Tá aqui, ó. Gordon Fee. É óbvio que você vai pegar, vai ler, vai se encantar, mas aqui no final tem uma riqueza enorme. Aqui no final ele vem dizendo, ó, 1º Reis e 2º Reis, você tem esse livro. Em matéria de Atos, você tem esse livro. Então o próprio autor vai te ajudando a montar a sua biblioteca. Gente,
Gente. Ele vai te ajudando a montar. Aí você pega em teologia sistemática o Millard Erickson. Ele, no final, vem com outros livros. Aí você é de linha pentecostal. Você pega o Stanley Orton. Ele, no final, vem com outros livros. E aí você vai tendo dali o norte. Entendeu? Então, um livro pare outro. Um livro pare outro. Parir mesmo. Entendi, Vem de parir. Sim. Gera outro livro. E aí você vai lendo e vai pegando. E vai lendo e vai pegando. E é assim que você monta com calma uma boa biblioteca. E irmãos na igreja já me pediram para eu fazer curadoria de livros. Está aqui, meu amado. E o que nós vamos fazer? Sim, nós vamos começar a indicar bons livros e com calma os nossos irmãos irem avançando. Mas, quer começar a sua biblioteca? Compra. Entendes o que lês? Do Gordon Fee. Compra Teologia Sistemática de Millard Erickson. Aí, se você é pentecostal, compra o Stanley Orton. Se você é reformado, Wayne Grudem, N.T. Wright. Se você é anglicano, e aí vai. Tá? Bíblia, aquelas que nós indicamos, aí você começa. Porque não adianta comprar e não ler, gente. Não adianta comprar e não ler. Começou com essas obras, no final dela, elas vão te indicando caminhos. E aí, se você tiver com dúvida numa ou outra literatura, conversa com teu pastor. Sim. Conversa com teu pastor. Ele vai te indicando. Eu recebi aqui no último podcast o Cleiton do Descompraise. Recebi no antepenúltimo o Wilker Dantas do Shot Santo. Então eles são cantores, têm lá a sua vida nessa área musical há muitos anos e eles não têm mais o CD físico. Agora é na plataforma Spotify e vão embora. Na sua opinião, tu acredita que vai acabar o livro físico? Vai ter só o digital? Porque não, acho que não. Não está acabando, né? O digital, ele é maravilhoso porque ele é mais barato. O que eu faço? Vamos lá, o que eu faço? Sempre que eu quero ler uma nova obra, eu abro ali a Amazon, como eu te disse. Na Amazon tem lá digital e físico, a maioria. Sim. Aí vem lá a amostra. Aí eu pego a amostra, dou uma lida, dou uma olhada e etc. E aí eu sei que, por exemplo, a Amazon tem um preço melhor do que as outras. Eu chego na livraria e eu digo, olha, aqui na Amazon eu tenho por esse preço. Você consegue fazer pelo mesmo preço? Porque eu quero esse livro, esse e esse. Você junta dinheiro para comprar uns 4 livros, que aí o vendedor físico olha para você e diz assim, meu Deus do céu, é dinheiro aqui. Sim. Entendeu? E eu consigo muitos livros físicos assim. Agora, é lógico que eu comparo a Amazon com a internet, está aí, com o preço de outros. Eu vejo onde é mais barato um físico. Eu prefiro um livro físico. Então não deve acabar o físico, vai continuar o papel. Vai continuar o papel pra gente. Isso. Porque CD não existe mais, DVD não existe mais. Agora. Mas o papel vai continuar. Agora, e vamos ser francos, a gente tem que abrir o olho também, né? Porque você que ama livro físico, você tem que começar a ler livro digital, porque se acabar... Pelo menos está familiarizado com o digital, né? Né? Eu tenho amigos que compram o digital e vão imprimindo. Meu pastor, nós temos aí o nosso podcast Ponto de Fé, e aí nós estamos fazendo o seguinte, o convidado chega no nosso podcast e deixa uma palavra de fé para os nossos internautas.
Então, se você puder deixar uma palavra, uma reflexão de fé em poucos minutos, porque o nosso tempo já está se esgotando aqui, já está indo embora. Amém, amém. Bem, irmãos, livros se tornaram tão distantes da gente, né? E eu quero deixar para os irmãos ali em 2 Timóteo, no finalzinho da carta, Paulo diz assim: olha, eu estou indo embora, eu estou morrendo, Timóteo. Então, eu estou sendo oferecido como libação. Me faz um favor. Primeiro, passa na casa de fulano e pega a capa, porque está frio aqui em Roma. E eu tive a felicidade de entrar aonde Paulo estava preso, ali em Roma, Heber, e fui na época do frio. Meu amigo, eu estava todo agasalhado. Que frio faz ali na Itália. E naquele buraco é muito frio. A prisão marmetina. Aí ele disse assim: vem logo, porque eu estou me sentindo só. Vem logo, tua companhia me faz bem. Por isso que ele queria Timóteo ali. E traz os livros. Paulo está morrendo e Paulo está pedindo o quê? Um livro. Por quê? Porque até o próprio apóstolo Paulo, que recebia revelações diretas do Senhor, tem textos que ele diz assim, isso aqui eu recebi do Senhor. Foi Jesus que me apareceu e disse, é assim. E eu estou transmitindo para vocês. E se não é Pedro que está por trás de Paulo dizendo, olha, tem gente que está deturpando o ensino de Paulo, a palavra de Paulo, mas eu quero falar que o que Paulo colocou aqui é escritura. Então é para ouvir, porque eu escuto Paulo. Tá? Então, Paulo que é Paulo, que recebia revelações de Cristo, e Cristo dizia, ensina assim, porque eu quero que eles aprendam assim, disse, manda os livros. Aí eu e você queremos olhar para a Bíblia e dizer, não preciso dela. Queremos olhar para livros que nos ajudam a entender a palavra do Senhor e queremos dizer, não, o Espírito vai me revelar. Gente, quem escreveu a própria palavra de Deus disse, traz os livros. Eu preciso. E quando estava morrendo. Então, livro faz bem, livro ajuda a fé, livro abre dimensões maravilhosas de conhecimento e o maior livro de todos, a palavra de Deus deve e merece ser lida, compreendida, amada e, obviamente, praticada todos os dias. Então, vamos ler principalmente a palavra do Senhor. E que Deus abençoe e nos dê o mesmo coração de Paulo. Traga os livros. Amém. Meus queridos, no decorrer do podcast, vocês viram aí que foram aparecendo as imagens dos livros citados pelo nosso pastor Gedeon Júnior. Aqui na descrição do vídeo, nós temos aqui os links para você comprar. Não tem que correr para lugar nenhum. Só clicar aqui no link, já vai te direcionar para a Amazon. E você já faz a compra diretamente aqui no link na descrição do vídeo. Então, nós vamos continuar com esse assunto em outro podcast, porque o tempo é corrido, é muito rápido e nós não temos aí muito tempo. Então, nós vamos finalizar, mas aqui na descrição você vai ter o nome de todos os livros que foram citados no podcast. Meu pastor, muito obrigado pela sua presença. Eu estou muito bem acompanhado, é o meu pastor presidente da igreja que eu faço parte. E nós temos uma fama, que eu já falei no primeiro podcast, que a fama da nossa igreja é uma igreja que tem compromisso com a palavra de Deus. E a Cari Cardinha até falou, uma fama muito boa. Sim, é a fama que nós temos.
todo local aqui de Brasília e fora de Brasília. Brasil para Cristo, a igreja que estuda a palavra. E essa missão o Senhor te deu, Deus está te capacitando a cada dia e nós estamos aprendendo a cada dia a palavra do Senhor. Então que Deus abençoe. Vou deixar também aqui na descrição um vídeo em que o pastor Gedeon Júnior divulga 3 livros. Está no canal da igreja, a nossa igreja IEPBC. Mas eu vou pegar lá o link e vou colocar também aqui na descrição do vídeo. Meus queridos, um forte abraço, fique com Deus, que Deus te abençoe. É o nosso 4º episódio e vamos continuar aqui propagando o Evangelho do Senhor. Que Deus abençoe, um forte abraço e a paz do Senhor Jesus. Amém.